Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Neste estudo das epístolas de Paulo, nós vimos como Saulo foi um devoto fariseu e como ele perseguiu os cristãos. Vimos também que ele veio a arrepender-se, foi chamado por Deus e depois do chamado, ele então reconheceu que a religião dele, a religião judaica ou do judaísmo, que não era realmente cristã. E por isso, quando ele foi chamado para dar viagens missionárias, na segunda viagem missionária, ele passou por Tessalónica, onde ele ensinou durante o sábado. Vemos em Atos capítulo 17, vamos ver aí brevemente. Atos capítulo 17, diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolónia, chegaram a Tessalónica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Interessante, foi no sábado. Algumas pessoas dizem, Paulo não observava o sábado. Aqui vê-se que ele depois instruiu várias pessoas que não eram judaicas e continuou a fazê-lo no sábado. E depois diz assim no versículo 13, expondo e demonstrando ter sido necessário que, primeiro, o Cristo padecesse, segundo, ressurgisse dentre os mortos, e terceiro, e este, dizia ele, é o Cristo, é o Messias, Jesus, que eu vos anuncio. Ora, vemos aqui esses 3 pontos importantes que ele anunciou e aqui neste versículo está-nos a dar muitas informações importantes nestes 3 pontos, porque vê-se aqui que ele está a declarar abertamente que o Messias tinha que sofrer antes da segunda vinda, antes de vir para reinar como o Messias. E também está a tocar neste ensino anticristo acerca de que Cristo veio na carne e teve que morrer. Ora, olhando para a igreja cristã hoje em dia, o que nós vemos é que estes cristãos inicialmente tiveram pressão dos judeus, mas vê-se que o problema na igreja primitiva, além disso, foi o que veio a acontecer é que muitas pessoas começaram a virar a graça de Deus para uma oportunidade de libertinagem da lei, dizendo que é só graça somente. Um outro problema que existia é que esses judeus estavam a dizer que a justiça, para serem justos perante Deus, era necessário obedecerem à lei, especificamente à lei das cerimonial. E por isso vemos que estes 2 desvios foi o que continuou e que continua hoje em dia. Um dos desvios é esta libertinagem. Não precisamos da lei, podemos fazer o que me quer e que me apetece, eu decido o que é correto para fazer. Ora, está claro, isso não é o que Jesus Cristo disse. E, em segundo lugar, é esta a intenção das pessoas terem sua autojustiça, implementarem sua autojustiça, que isto é, são justificados pela sua própria justiça, pelas suas próprias leis que eles criam nas suas próprias mentes. E por isso vemos que quando Paulo estava a instruir aqui aos irmãos
aqui em Tessalónica, estava a dizer a eles que Cristo era o Messias e que ele teve que sofrer antes de ressuscitar, antes de vir pela segunda vez como o Messias. E então, alguns deles, versículo 4, isto é dos judeus, foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, e bem como numerosa multidão de gregos, piedosos, e muitas distintas mulheres. Aqui estamos a ver uma numerosa multidão de gregos, isto é, de gentios. Por isso, quando Paulo estava a ensinar que o Messias tinha que sofrer, isso causou muitas pessoas a abrirem os ouvidos e a tomarem atenção, porque os judeus esperavam que o Messias viesse imediatamente para estabelecer o reino dos judeus. Mas nós sabemos que Jesus Cristo, quando ele vier, vem estabelecer o reino de Deus sobre todas as nações na terra. Ora, os judeus, porém, vê-se aqui no versículo 5, movidos de inveja. Aí está a motivação, aí está a causa, aí está a raiz do problema. Esta inveja causou que Paulo tivesse que fugir ou retirar-se dessa área, e depois foi para Bereia, e depois, mais adiante, ele foi para Coríntios. Quando estava em Coríntios, ele então recebeu informação através de Timóteo, quando Timóteo se juntou a Paulo, de como os irmãos na Tessalónica estavam a crescer. E então ele escreveu a carta ou a epístola, a primeira epístola aos Tessalonicenses, para os encorajar, isto é, para lhes dar força, e corrigir a certas ideias pagãs que estavam a infiltrar na igreja. E por isso nós começamos a ler em Tessalonicenses, e no capítulo 1, vemos que depois dele introduzir, dizendo Paulo, Silvano e Timóteo à igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros, e depois ele diz, damos sempre graças a Deus por vocês, por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. E por isso ele vê-se aqui que Paulo agradeceu a eles, como vemos aqui no versículo 3, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade, isto é, das vossas obras, da vossa fé, da vossa abnegação, do vosso amor, isso é do trabalho, do vosso amor, e da firmeza, isto da paciência, a firmeza, da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso ele deu, digamos assim, os cumprimentou e disse, muito bem, agradeceu a eles pela fé, pelo amor e pela esperança que eles estavam a demonstrar. E depois, no último estudo, começámos a ler o versículo 5, e foi aí onde paramos, que diz assim, porque o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavra. Ora, que evangelho era este? Está claro, é o evangelho que Paulo foi instruído a dar, que era o evangelho da boa nova que Deus instruiu e instrui a nós para proclamarmos. E está a dizer que isto não é só somente palavras, não é só dizer coisas, é uma realidade que virá. E qual foi o evangelho que Paulo pregou? Nós lemos, e foi onde completamos no estudo bíblico anterior, nós lemos, de Atos 28, que ao fim de Atos 28, quando ele estava em Roma, isto é, Paulo estava em Roma, na prisão, e ele estava a dizer assim, vemos aqui em Atos 28, versículo 23, no meio do versículo, estava a dizer ele, então, desde manhã até à noite, porque quando Paulo estava na prisão, mas na sua própria residência, procurando
Quer dizer, ele fez exposição em testemunho do reino de Deus. Esta foi a boa nova que ele pregou. Isto é, o nosso evangelho, o que nós pregamos, é a boa nova do reino de Deus. Procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Isto tentando convencer a eles que Jesus Cristo, a primeira vinda, era e é o Messias e que ele teve que sofrer por nós. Isso foi o que Paulo pregou e que estava a pregar. E nunca mudou. E nunca muda. E hoje em dia é a mesma coisa. O Evangelho, a boa nova que nós pregamos, é a boa nova do mundo da manhã. A boa nova do reino de Deus. A boa nova que Deus, através de Jesus Cristo, por aquele que ele delegou esta responsabilidade, virá reinar na terra, estabelecendo o reino de Deus, governando sobre seres humanos, que serão os nossos filhos e netos e bisnetos, que sobrevirão estes dias terríveis e que virão a viver durante o reino milenial. E então, continuando a ler aqui no versículo 5 de 1 Tessalonicenses, diz assim, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Aqui vê-se um ponto muito importante, que Paulo, está claro, falou com a autoridade, tal como Jesus Cristo falou com a autoridade. Mas aqui está a falar de poder. Poder, a palavra grega é dunamis, que vem palavras como dinamite e dínamo e dinâmico. E isto quer dizer que com força, com uma força. Mas, além disso, também a dizer também no Espírito Santo, que o Espírito Santo é o poder de Deus, é a força de Deus, é a capacidade que Deus nos dá força, energia, dinamismo, entusiasmo. A palavra interessante, a palavra entusiasmo quer dizer com Deus, em Theos, Deus, que é Deus conosco. Mas continuando então a ler, Deus, vê-se aqui, é quem nos dá poder. Vejam, por exemplo, no versículo 28, também diz assim, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedónia e na Acácia, mas também por toda a parte se divulgou a nossa fé, a vossa fé, para com Deus, a tal ponto que não temos necessidade de acrescentar alguma coisa, porque este evangelho foi com força e eles vieram a ter conhecimento com poder. Deus dá este poder. Vejam também Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Vejam aqui em Atos, capítulo 1. Vê-se aqui que a promessa do Pai era o Espírito Santo. Vê-se aqui em Atos, capítulo 1, versículo 4. Vê-se aqui, e comendo com eles, isto é Jesus Cristo, bem, que vê-se aqui, ao fim do versículo 3, diz assim que Jesus estava a falar com eles acerca do reino de Deus, por isso é o evangelho do reino de Deus, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Isto é, esperem pela promessa do Pai. Qual era esta promessa? Era o poder do Espírito Santo. Por vê-se aqui no versículo 8, Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Por isso o Espírito Santo deu a eles poder. É o poder do Espírito Santo. Deus nos dá poder, irmãos. Deus nos dá, através do Espírito Santo, muitas características, muitas benções, muitos dons. Nos dá fé, nos dá poder, nos dá o amor de Deus, nos dá domínio próprio, que nós, está claro, temos que pôr em prática, pôr em prática. Mas outra coisa, ponto importante que nos dá é o amor de Deus, é o carinho, o cuidado, que é a emanação de nós para com outros. Isto vem de Deus, isto é poder de Deus que Ele nos dá. Ora, o Espírito Santo, por isso, é
digamos assim, este braço espiritual de Deus, este poder de Deus que nos dá esta força. Está claro? Deus só nos dá uma certa quantidade de poder. Por exemplo, o poder de Deus criou os céus e a terra. Ele não nos dá, hoje em dia, esse poder. O que Ele nos dá, hoje em dia, é poder para nós podermos mudar a nós próprios. Deus nos dá poder para nós usarmos esse poder para, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, passarmos por este processo de transformação, este processo de mudança, este processo de mudarmos ou de nos transformarmos ou vencermos a natureza humana e virmos a pôr em prática a natureza divina. Vejam em 2 Pedro, capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2 a 4, 2 Pedro, capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2 a 4, diz assim: eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência. O Espírito, a santificação do Espírito é para nós sermos obedientes, para nós termos esta força para vencermos a fraqueza da carne. E a expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz, vos sejam multiplicadas. Bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para a vida e esperança, para uma viva esperança. Como é que somos regenerados? Gerados pelo Espírito Santo de Deus, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Pois sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Irmãos, isto é, como lemos aqui em 1 Pedro. Também em 2 Pedro lemos algo também semelhante a isto. Vemos aqui em 2 Pedro, que diz assim: visto que, no versículo 3, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, visto que, como pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. E por isso, recebemos o Espírito Santo para a santificação, para a obediência, e este é o poder de Deus, o seu divino poder, como lemos aqui em 2 Pedro capítulo 1, versículo 3, o seu divino poder, que nos dá todas as coisas, que nos dá todas as coisas espirituais que nós precisamos para vencermos a fraqueza da carne e para nos tornarmos coparticipantes da natureza divina. Este aqui está o poder de Deus que Ele nos dá, para nós podermos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vejam também aqui neste 2 Pedro, capítulo 1, versículo 8. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que podemos crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo? Ora, leiam estes versículos aqui, entre versículo 4 e 8, para verem como é que podemos crescer no conhecimento de Jesus Cristo, que começa a associar com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento o domínio próprio a perseverança a piedade, isto é ser como Deus é, e a piedade, a fraternidade, isto é o amor entre irmãos, e a fraternidade, o amor espiritual, o amor de Deus. É assim que crescemos no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso precisamos de crescer na graça, isto é, na aplicação, na maneira de pôr isto em prática, com carinho, com amor de uns para com outros, que é o conhecimento de Jesus Cristo. Por isso, queridos irmãos, Deus nos dá o poder do Espírito Santo, mas precisamos diariamente
de pedir a Deus. Como lemos, por exemplo, em Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz, se você precisa de sabedoria, peça a Deus, que vai dar isso liberalmente. Vemos também em Mateus 7, versículo 7, que diz, bata e a porta se abrirá. Peçam a Deus. E peçam a Deus. Porquê? Pelo pão diário, o pão cotidiano, o pão de cada dia. Qual é este pão diário? Sim, fisicamente é comida, mas espiritualmente é o Espírito Santo de Deus, é o pão da vida, que Deus nos dá através de Jesus Cristo, é o pão da vida. Queridos irmãos, nós precisamos de pedir isto diariamente. Como? Pelas nossas orações, pelo nosso estudo bíblico, pelo nosso jejum ocasional, pela nossa meditação, pela nossa prática de viver e vencermos. Estamos a pôr domínio próprio, com a ajuda do Espírito Santo, a vencer. Conforme vamos praticando e obedecendo, como Atos 5:32 se lê, Deus nos dá mais do seu Espírito. E por isso, continuando a ler aqui em Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, vê-se, porque diz assim, porque o nosso Evangelho não chegou a vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, e em plena convicção. Em plena convicção. Queridos irmãos, convicção é mais do que simplesmente convencer. Convicção, estar convicto, é saber que de facto sei e estou completamente, mais do que convencido, estou completamente comprometido que isto é assim. E por isto é que diz aqui, em plena convicção. Ora, queridos irmãos, há dois agentes de convicção. Dois agentes que nos fazem convictos. É a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus. Não sou eu, não é nenhuma pessoa estar a falar, a tentar pôr coisas na sua cabeça. Uma pessoa pode tentar convencer você de uma pessoa, mas o único que vai convencer uma pessoa acerca de coisas espirituais é o Espírito de Deus e a Palavra de Deus. Vejam, por exemplo, aqui em João, capítulo 6, 63. João 6, 63. Aqui em João 6, 63, diz assim, o Espírito é o que vivifica. O Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. O Espírito Santo é o que nos vivifica. E as palavras de Jesus Cristo, a palavra de Deus, a Bíblia, é Espírito e é vida. Queridos irmãos, vê-se aqui, por exemplo, as palavras de Jesus Cristo, que basicamente é a Bíblia, e o Espírito Santo são, digamos assim, igualados, são comparados ao mesmo nível, que são Espírito e são vida. Vejam também em João capítulo 16, João 16, versículo 7 e 8. João 16, versículo 7 e 8 diz assim, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, isto é Jesus Cristo dizer, convém que eu vá, porque ao lado do Pai, porque se eu não for, o Consolador, isto é, o Espírito Santo de Deus, o Conselheiro, o Ajudador, não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei o Espírito de Deus. E quando ele vier, isto é, quando nós recebermos o Espírito de Deus, convencerá. A palavra em inglês diz convictará. Infelizmente não há essa palavra em português do verbo de fazer convicto, mas quando o Espírito Santo vier, Jesus Cristo diz, o Espírito nos fará convictos. O Espírito Santo de Deus é o agente que nos faz convictos, que nos faz completamente comprometidos e entendendo e sabendo que a verdade é verdade. É o Espírito de Deus.
E como vimos, a palavra de Deus é igualizada ao Espírito de Deus, porque ambos são Espírito e são vida. E por isso, vemos aqui que os agentes de convicção, o agente que nos faz convictos, é o Espírito Santo e a palavra de Deus. Por isso, queridos irmãos, nós temos a palavra de Deus que tem sido pregada a nós e como diz em Romanos 10, se alguém não vier pregar, como é que vamos saber? Vejam, por exemplo, aqui em Romanos 10, versículo 14 a 17. Romanos 10, versículo 14 a 17. Diz assim: como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Por isso é necessário haver a pregação. É necessário haver a pregação. E como pregarão se não forem enviados? Queridos irmãos, os ministros de Deus têm que ser enviados. Não se enviam a eles próprios. Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam o Evangelho de paz. Como se lê na Almeida Corrigida e Fiel. Por isso, irmãos, vemos aqui também no versículo 17, e assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Queridos irmãos, precisamos de receber a palavra de Cristo, porque isto é o que nos faz convictos com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Por isso, queridos irmãos, o milagre do poder do Espírito Santo é que o Espírito Santo nos faz convictos, nos abre os olhos para entendermos, abre os ouvidos para ouvirmos e compreendermos. E por isso é como se o véu, esta neblina que faz com que nós não vejamos bem a verdade, seja levantada. E então entendemos a palavra de Deus claramente. Entendemos claramente. Vejam, por exemplo, em Lucas 24. Lucas 24, versículo 44 e 45. Lucas 24, versículo 44 e 45. Diz assim: a seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Que vê-se Jesus Cristo a falar com os discípulos depois de ter ressuscitado e teve a abrir o entendimento deles, tirou este véu para eles entenderem as Escrituras, as profecias, a lei, como a lei apontava a Cristo, como os profetas apontaram a Cristo, como os escritos, isto é, os salmos, apontaram a Cristo. E eles então começaram a entender. Esse entendimento é um milagre. Esse entendimento é um milagre. Então vamos continuar a ler, queridos irmãos, no versículo 5 de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Diz assim: em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Assim como vocês sabem como nós nos procedemos, como nós demos um bom exemplo. O exemplo dos cristãos é um ponto extremamente importante. As suas ações, o seu exemplo, fala mais alto que a sua pregação ou as suas palavras. Queridos irmãos, é muito importante o nosso exemplo. Somos, de facto, pessoas que vivemos e praticamos uma vida pura. Depois diz, no versículo 6, com efeito, vos tornastes
imitadores nossos e do Senhor. Não há nada errado em imitarem um homem, como neste caso, Paulo. Porquê? Porque Paulo estava a imitar Jesus Cristo. Como lemos em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, diz: imitem a Cristo. Paulo imitava a Cristo e por isso diz: imitem-me a mim como imito, estou a imitar a Cristo. E por isso é muito importante, irmãos, que o nosso exemplo, a nossa vida cristã, seja exemplar para ser uma coisa, não só um exemplo para outros aprenderem como seguir, mas para ser um exemplo para as pessoas dizerem: aí vê-se o que é um verdadeiro cristão. Não é só palavras, é ações, é uma vida. E por isso nós todos beneficiamos pelos exemplos de outros cristãos que estejam de facto a praticar o caminho. Por isso é que se diz o caminho. Vê-se no Novo Testamento a dizer o caminho, a maneira de viver é o caminho. Com efeito, versículo 6, vos tornaste imitadores nossos do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Receberam a palavra, posto que em meio de muita tribulação. Queridos irmãos, Paulo esteve no meio de muita tribulação. Muitos argumentos, muita pressão, muitas dificuldades. Esteve debaixo de muito estresse. Mas manteve-se fiel debaixo desse estresse, dessas dificuldades, dessas aflições, dessas perseguições. Foi batido, foi apedrejado, mas manteve-se fiel como um bom exemplo. Vejamos então no versículo 7. De sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes na Macedónia e na Acaia. Vocês, o vosso exemplo é tão bom, que é um modelo para outros seguirem. Você e eu podemos dizer que o nosso exemplo é um modelo para outros? Quer dizer que estamos a dar uma boa impressão para outros quererem seguir a nós? Ou somos um mau exemplo? Somos um exemplo de verdadeiramente que as pessoas dizem: olha, por exemplo, pessoas podem ver o seu mau exemplo porque você talvez seja, digamos assim, um bocado áspero, um bocado duro, e outras pessoas dizem: olha, se isto é ser um cristão, não quero nada a ver com isto. Queridos irmãos, essa ação de uma pessoa assim está a dar um bom nome a Deus? Está a levar o nome de Deus em vão? Sim, porque um dos mandamentos, os 10 mandamentos, diz: não leves o nome de Deus em vão. Mas as pessoas pensam corretamente que isso é dizer palavras incorretas, como palavrões e que mais. Mas levar o nome de Deus em vão é ser um mau exemplo, que por isso, através desse mau exemplo, estamos a dar uma má impressão, estamos a levar o nome de Deus de uma maneira incorreta, em vão. Mas, por outro lado, o nosso exemplo deve ser um modelo, dar uma boa impressão. É como se fosse uma estampilha, uma coisa que é um modelo. Por exemplo, você usa este modelo e depois põe, por exemplo, uma coisa lá dentro, uma massa assim, e depois faz esta pressão debaixo do modelo e depois deixa isto esfriar, abre e depois tira uma coisa que foi feita deste modelo. Depois põe outra coisa assim em quente, lá dentro, assim meia macia, meia mole, depois fecha o modelo, deixa aquilo esfriar
E quando esfriar, abre o modelo e depois tira outra cópia do que fez usando este modelo, esta impressão, esta estampilha. Queridos irmãos, nós somos esse género de pessoas que outras pessoas olham para nós e dão glória a Deus a dizer, olha, isto é que deve ser um verdadeiro cristão. Outras pessoas estão a olhar a você e a dizer, isto é que é um verdadeiro cristão. Eu quero seguir este modelo porque está a causar uma impressão tão grande. Ou as pessoas estão a dizer, eu não quero nada a ver com esta igreja. Porquê? Por causa do exemplo. Fulano, cicrano, tal. Queridos irmãos, diz aqui, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes. Não só para as pessoas do mundo, para os crentes seguirem este exemplo. Para fazer, digamos assim, uma réplica perfeita. Por exemplo, o nosso exemplo na empresa onde trabalhamos. Não estou a falar de estar sempre a pregar. Estou a falar de ser um exemplo. Ser um modelo. Um exemplar. Dar uma boa impressão. Você está a dar uma boa impressão do que é ser uma pessoa que se comporta bem debaixo de dificuldades no seu emprego? Pense nisso. Precisamos de pensar nisso cuidadosamente. Então, continuando a ler no versículo 8. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedónia e na Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Quer dizer, que porque de vós repercutiu, quer dizer, se espalhou. É como se fosse uma trombeta, que saiu este som, e este som se espalhou. E as pessoas tiveram a falar acerca do seu exemplo, não com má língua, mas de boa língua. Mas dizendo bem, olha, mas que grande exemplo. Que grande exemplo. Por isso, através do exemplo deles, repercutiu a palavra do Senhor. Não só na Grécia, na Macedónia, mas para lá, para outros países. Mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus. A tal ponto de não termos necessidade de acrescentar nada mais. Não temos nada mais a dizer. Vocês fizeram tão bem que eu não preciso de abrir a boca. E por isso Paulo está a dizer, bem feito, irmãos. Bem feito. Vocês foram um exemplo vivente. Um exemplo pela vossa vida, como vocês se comportaram. Bem feito. Parabéns. Continuando então a ler no versículo 9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servires o Deus vivo e verdadeiro. E por isso, está a dizer aqui, acerca de nós, o nosso exemplo que nós dissemos teve um impacto tal em vós, que vocês estão a ser um exemplo tão grande que estão a deixar a idolatria. Porquê? Porque eram gentios, estão a deixar a idolatria e estão convertidos a Deus, ao verdadeiro Deus, para serem servos de Deus. Estamos a ver aqui que eram gentios, que se arrependeram, mudaram a direção e demonstraram um exemplo elogioso. Um bom exemplo. Queridos irmãos, da maneira que você vive, da maneira que eu vivo, fala dessa mesma maneira. Somos, digamos assim, uma trombeta pela maneira que vivemos, pelo nosso exemplo. Somos esse modelo exemplar, essa réplica exata de Cristo. Somos como os Tessalonicenses. Demonstramos um exemplo desses. Vejam aqui em 1 Pedro, capítulo 3.
1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. O vosso exemplo é tão bom, é tão grandioso, é tão fantástico. Não é porque você anda aí a pregar, mas é porque você é um exemplo tão grande, tão fantástico. Pessoas de outras áreas veem esse exemplo e dizem: porquê? Eu conhecia-te quando eras deste modo, desta maneira. Agora estás completamente diferente e estás uma melhor pessoa. O que é que se passa? Qual é a razão da esperança que há em você? É isso, é uma abertura para então você dizer um pouco, explicar a razão da sua esperança. Isso é uma oportunidade para você realmente usar essa oportunidade. Por isso, o nosso exemplo, queridos irmãos, o nosso exemplo de como vivemos é uma grande responsabilidade. E esse exemplo, se for bom, as pessoas vão perguntar. Então continuamos a ler no versículo 9, onde lemos aqui ao fim do versículo 9, a dizer: para servir-nos o Deus vivo e verdadeiro. Servir para serem servos. De luo, a palavra grega, de luo, isto é ser servos. Isto é, serem escravos, serem servidores, serem servos de Deus. Servir como Jesus Cristo serve. E continuando então no versículo 10. E para aguardares dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Aqui está uma conclusão deste capítulo, mas é uma conclusão de uma secção do livro dos Tessalonicenses, e sempre que há uma conclusão de uma secção do livro dos Tessalonicenses, Paulo, nesta epístola, conclui sempre com estas palavras positivas, demonstrando a esperança que esperamos. Por isso, cada um dos capítulos da primeira epístola dos Tessalonicenses termina ou conclui com umas frases positivas, consoladoras, encorajadoras. E também conclui a dizer que Deus nos vai livrar da ira vindoura. Ora, sabemos que a ira vindoura é o dia do Senhor, que é esta ira vindoura, e nós vamos ser livrados. Ora, o livro do Apocalipse ainda não tinha sido escrito, mas já sabiam que Deus ia entregar julgamento ao tempo do fim. Então, continuando no capítulo 2. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Vocês sabem muito bem que a estada, ou nossa, não é só de Paulo, mas de Silvano e Timóteo, entre eles, deu bons frutos. Produziu bons frutos, bons exemplos, que eles então se tornaram outros exemplos. Mas, versículo 2, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, sim, porque Paulo foi maltratado e ultrajado em Filipos. Como sabem, podem ler aí, por exemplo, em Atos 16, 23 a 27, que estava na prisão e depois até o carcereiro veio a ser convertido através desse exemplo. Por isso, Paulo, quando esteve até em Filipos, ele teve problemas, mas foi um bom exemplo, mesmo perante esses problemas e essas dificuldades, porque ele estava a pregar o Evangelho de Deus. É o que diz aqui. Diz assim:
maltratados e ultrajados em Filipos, como é o vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus. O Evangelho do Reino de Deus. Sim, foi o Evangelho do Reino de Deus. Foi o Evangelho que Jesus Cristo pregou. Vocês leiam, por exemplo, em Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, que é o Evangelho do Reino de Deus. Foi o Evangelho que Jesus Cristo pregou. O Evangelho de Deus. Em meio de muita luta, em meio de muitas dificuldades e problemas. E continuando então no versículo 3. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. A nossa exortação, a nossa persuasão, a nossa insistência não é baseada em erro, diz aqui, em engano, em erro. Isto é baseada na verdade. E o problema é que muitas pessoas saem da igreja por causa de desvios de doutrina. Desvios de doutrina. Desvios do tronco da árvore. A doutrina sã. A sã doutrina é um tronco da árvore que não muda. Não há engano. O problema é quando as pessoas começam a se desviar, assim com as suas ideiazinhas, e dizem, olha, eu vou sair da Igreja de Deus. Olha, eu não quero continuar na Igreja de Deus. Eu quero fazer a minha própria coisa. Quero fazer da minha maneira. Queridos irmãos, isso é arrogante. Isso é uma soberba. Temos que fazer da maneira que Deus quer. Da maneira que Deus manda. Queridos irmãos, temos que olhar para a doutrina que é direta da Bíblia e ter cuidado de desviarmos. E outro ponto aqui, diz aqui, nem de impureza. Quer dizer, uma maneira de viver que é pura. Não é uma pessoa que tem uma má reputação, que vive de uma maneira incorreta e que dizem mal dele ou dela. Olha, ele fez isto, ou fez aquilo com aquela moça, ou aquela coisa assim. Queridos irmãos, isso é uma impureza. E não devia ser assim na igreja. Ora, infelizmente, pessoas são humanas e pessoas pecam. E mesmo assim têm que se arrepender e Deus perdoa. Mas não devia ser assim, irmãos. Devemos seguir um caminho de pureza. E por isso Paulo estava aqui a dizer, a nossa exortação não procede de engano. Nós não estamos a exortar, a dar uma persuasão, a encorajar, a insistir a vocês seguirem este caminho. Não é por erro, não é por impureza, mas é a coisa certa. É coisa correta. Não há engano. Não há falsificação. Por isso é que diz, nem se baseia em dolo. Isto é, não se baseia em decepção, em engano. Nós devemos de usar a palavra de Deus exatamente, corretamente, sem falsificações, sem pesos pesados. Olha, isto pesa 2 quilos, olha, mas vou tirar um bocadinho e dizer, olha, estou a vender-te 2 quilos de carne, mas tirei algumas gramas, por isso não estou, de facto, a vender 2 quilos de carne, estou a vender só 1,8 kg, mas estou a cobrir como se fosse 2 e estou a dizer que é 2. Isso é dolo, isso é decepção, isso é engano. Vejam em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Diz assim, pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Não estamos a dar nenhum engano, não estamos a dar nenhuma decepção, não estamos a dar nenhuma ilusão falsa, não estamos a adulterar a palavra de Deus, não estamos a incluir algum sincretismo, alguma coisas incorretas com a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo o homem na presença de Deus pela manifestação da
verdade. Da pura verdade. Da A a Z é verdade. Esse é o nosso desejo, irmãos. Esse é o nosso desejo. Então, continuando a ler, em 1 Tessalonicenses capítulo 2, diz assim, no versículo 4, pelo contrário, vimos que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Um versículo muito, muito grande, muito importante, porque está a dizer aqui, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus. Aprovados por Deus. E depois, ao fim do versículo, diz assim, Deus que prova o nosso coração. A palavra aprovados e que prova é basicamente a mesma palavra em grego, dokimatsu, palavra 1381, que quer dizer para testar, examinar, provar, escrutinar, para ver se uma coisa é genuína ou não. Como os metais, para analisar se é genuíno ou não, se é ouro ou não. É para examinar, esta provação, para escrutinar. E por isso é que diz, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, fomos examinados, fomos escrutinados, fomos testados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, mas sim a Deus que prova, que escrutina, que examina, que vai testando os nossos corações. Isto é um ponto muito importante aqui, irmãos. E por isso vemos aqui que é aprovado, para testar, para reconhecer como genuíno após o exame, para aprovar, para considerar digno. Isso é o que Paulo está a dizer, visto que somos aprovados por Deus, porque Ele testa, prova os nossos corações, para quê? Para ver se somos genuínos após este exame, após esta prova, para ver se somos dignos para estarmos de pé perante o Senhor, no dia do Senhor. Por isso é que lemos em Lucas 21, que diz assim, vigiai e orai, para que sejam considerados dignos para escapar estas coisas e estar em pé perante o dia do Senhor, perante o Senhor, à sua vinda. Queridos irmãos, Deus está a testar os nossos corações, tal como Ele testou ou provou o coração de Paulo. Determinou se o Paulo era fiel ou não. Deus está a determinar a você se você é fiel ou não. Ou você tem alguns testes, tem algumas provações. Então você, olha, eu não quero continuar na igreja, porque as coisas da igreja são muito difíceis para mim, não quero, vou fazer da minha maneira. Queridos irmãos, o que é que isso está a dizer a Deus acerca do seu coração? O que é que isso está a dizer a Deus do seu coração? Queridos irmãos, Paulo foi provado. Nós temos de ser provados. E ainda mais, os ministros de Deus somos provados. O ministério de Deus tem que ser aprovado por Deus. É Deus que nos põe no ministério, depois de sermos provados. Não é a nossa escolha, não é a nossa decisão, não é a nossa decisão que, olha, eu vou seguir a profissão de ser um pregador, vou ser um ministro e vou ser um pastor. Olha, eu então fez um examezinho aqui, agora tenho um certificado, veio aqui para esta escola, ou teologia, ou coisa assim, e agora eu sou um pastor. É isso que quer dizer ser escolhido por Deus? Ou eu escolhi-me a mim mesmo? Deus tem que chamar você para estar na igreja, porque diz, muitos são chamados,
poucos são escolhidos ou eleitos ou selecionados, e ainda menos são fiéis até ao fim. Mas tal como membros da igreja são chamados, ainda outra chamada a um padrão ainda mais alto existe para ser chamados para o ministério de Jesus Cristo. Por isso, ser um membro da Igreja de Deus é uma chamada. Mas não é a mesma chamada que ser um ministro de Jesus Cristo. Isso é uma chamada adicional. Acima disso. Veja aqui em Hebreus capítulo 5, versículo 4. Hebreus capítulo 5, versículo 4. Sim, está a falar de Jesus Cristo, mas o princípio é o mesmo. Está a falar de Jesus Cristo como sendo o sumo sacerdote, mas diz assim: ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. E, aliás, todos os sacerdotes foram dessa linhagem. Uma pessoa de outra linhagem não podia dizer: olha, eu sou um sacerdote. Tinha que ser dessa linhagem que foi chamada. E, igualmente, Jesus Cristo foi escolhido e chamado pelo Pai. Vejam em Atos, capítulo 9, versículo 15. Atos, capítulo 9, versículo 15. Quando Paulo estava no caminho de Damascus, Atos 9, versículo 15... Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Está aqui Ananias a ser informado pelo Senhor, que disse: vai, porque isto é o Paulo, é para mim um instrumento escolhido. Ele foi escolhido pelo Senhor. Ele não se autodenominou como um apóstolo. Foi escolhido por Jesus Cristo para levar o nome de Jesus Cristo, primeiro perante os gentios, segundo perante os reis e terceiro perante os filhos de Israel. Vejam em capítulo 13 de Atos, 13, versículo 2. Diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Deus, através de Jesus Cristo, através do poder do Espírito Santo, instruiu a eles que para separarem Barnabé e Saulo, porque foram chamados para a obra. Não foram eles que chamaram eles próprios. Vejam 1 Timóteo capítulo 1. 1 Timóteo capítulo 1. 1 Timóteo capítulo 1. Versículo 12. Sou grato, isto é Paulo a dizer a Timóteo, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Paulo foi considerado fiel e assim designado para o ministério. Por isso, Paulo não estava a fazer coisas para agradar aos homens, como lemos em Tessalonicenses, capítulo 2, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, diz assim: pelo contrário, visto que
fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho. Assim falamos não para que agrademos a homens, mas sim a Deus. E por isso Paulo não estava a agradar homens, estava a fazer o que é agradável a Deus. Vejam, por exemplo, aqui um exemplo em João, capítulo 12, quando várias pessoas estavam a ouvir o que Jesus Cristo disse. Em João, capítulo 12, versículo 42 e 43, diz assim: contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, isto é, em Cristo. Mas, por causa dos fariseus, não o confessaram, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Não confessavam, não admitiam a verdade. Porquê? Porque queriam agradar a homens. Por isso vemos que Paulo foi fiel. Vimos aqui que Paulo foi fiel. E porque foi fiel, vemos aqui em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo... 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus... Porquê? Porque não estava a tentar agradar a homens, não estava a tentar agradar a pessoas, estava a tentar agradar a Deus. Foi chamado por Deus e foi provado por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. A ponto de Deus nos confiar o Evangelho. Somos chamados, Paulo foi chamado e confiou a Paulo, e Deus confia aos ministros de Jesus Cristo o Evangelho. Queridos irmãos, isto é uma confiança sagrada. É uma confiança sagrada. Que vem de Deus, que vem do Pai. Queridos irmãos, isto é um ponto muito importante. Uma confiança sagrada. Como é que é o nosso exemplo? Como é que é o nosso exemplo? Estamos a fazer as coisas, a dar um exemplo, de uma maneira que todo mundo esteja a ver que é um bom exemplo. E estamos a dar um exemplo tão bom que Deus está a dizer: posso dar-te a ti, posso te chamar como um ministro de Jesus Cristo, porque tenho confiança em ti, uma confiança sagrada de Deus. A confiar a ti a palavra de Deus. Queridos irmãos, eu espero, eu oro, que todos nós venhamos a ser fiéis. Não só na maneira que vivemos, mas no exemplo e na demonstração que damos a outros, para que os nossos corações sejam provados perante Deus, para que a nós nos seja given, ou seja dada, esta confiança sagrada. Queridos irmãos, mantenham-se fiéis até ao fim, para Deus poder confiar em você, para Deus lhe dar esta confiança sagrada.